Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Terça-feira, 7 de setembro de 2021. De imediato, vamos às manchetes do programa de hoje. Presidente Bolsonaro convida a população a ir às ruas hoje. Partidos e organizações divulgam carta contra ameaças à democracia. Agências bancárias não abrem no feriado de 7 de setembro. Pequenos negócios lideram geração de empregos em julho. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. E o presidente Jair Bolsonaro convidou a população a ir às ruas hoje, dia 7, em comemoração ao 199 ou o 79º aniversário da independência do Brasil. Em publicação nas redes sociais, ele destacou que a Constituição Federal garante o direito à manifestação em paz e harmonia. Independência está associada à liberdade, assim sendo também no escopo dos incisos 15 e 16 do artigo 5 da nossa Constituição Federal, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna em paz e harmonia, escreveu. Bolsonaro citou que esse direito se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço na data em questão, que a liberdade individual seja a máxima nesse marcante evento de nossa soberania, diz a publicação. Em razão da pandemia de Covid-19, hoje não haverá o tradicional desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Uma cerimônia cívica de hasteamento da bandeira será realizada no Palácio do Alvorada com a presença de autoridades. Ao final, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação nos céus da capital federal. Após a solenidade, Bolsonaro deve ir à Esplanada, onde está prevista a manifestação de apoiadores. À tarde, o presidente deve comparecer a um ato em São Paulo. Também estão previstas para esta terça manifestações contrárias ao governo em diversos locais do país. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin e agradeço sempre a sua companhia. Lideranças de 16 partidos, melhor dizendo, políticos e de organizações sociais, criticaram ontem o que chamaram de supostas ameaças do Poder Executivo à democracia e à Constituição brasileira. Denominado Direitos Já, Fórum pela Democracia, o grupo é uma iniciativa da sociedade civil que reúne desde 2019 lideranças de partidos políticos, organizações da sociedade civil e cidadãos mobilizados. Os partidos, melhor dizendo, que integram o grupo são PDT, MDB, PSB, PCdoB, PSOL, PSL, PT, PSDB, PV, Rede, Podemos, Solidariedade, Cidadania, PL, DEM e PSD. A organização divulgou carta contra o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade de questionamento de decisões do Poder Judiciário, o que poderia acirrar apoiadores contra os ministros da Corte. Na segunda-feira, o Bolsonaro, a gente falou há pouco, fez a publicação nas redes sociais, convidando a população a ir às ruas hoje em paz e harmonia em comemoração ao 99º aniversário da independência do Brasil. E o grupo pede uma manifestação ordeira àqueles que queiram protestar em favor do presidente no 7 de setembro. No entanto, que qualquer atitude atentatória à independência dos poderes, ao primado da lei e à liberdade do cidadão seja duramente reprimida e debilada pela autoridade da Constituição na defesa da ordem democrática, completaram as organizações. Também na segunda, mais de 150 parlamentares, ministros e ex-presidentes de 26 países divulgaram carta em que alertam para os riscos de atos em apoio ao presidente se configurar intimidação das instituições democráticas do país. A carta foi coordenada pela Rede Global Progressive International. O documento cita ações anteriores, como a apresentação de carros blindados da Marinha na Esplanada dos Ministérios no mês passado e declarações sobre a não realização das eleições no ano que vem, caso o voto impresso não fosse aprovado. Jornal do Brasil.
Este é o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilken e sigo na sua companhia. Como de costume, as agências bancárias não abrem nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, informa a Federação Brasileira de Bancos. Segundo a federação, na segunda-feira os bancos abriram em localidades que não tiveram feriados municipais. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking. Os bancos reforçam a necessidade de clientes evitarem ir às agências bancárias e recomendam o uso de canais digitais como o principal meio de acesso a serviços, diz nota da Federação dos Bancos. O atendimento por telefone e pelo computador estão disponíveis, dá para assim dizer, até porque são dois, oferecendo praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, além de apresentar mais comodidade e conveniência aos seus clientes, acrescenta a nota. Bom, boletos de contas como água, energia, telefone, carnês com vencimentos em 7 de setembro poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira, dia 8, que é o próximo dia útil. Normalmente, segundo a Federação dos Bancos, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos por meio de débitos direto autorizado, ou débito, melhor dizendo, direto autorizado DDA. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil. Bom feriado de 7 de setembro para você. Do saldo total de 316.580 novas contratações feitas em julho, pouco mais de 72%, que dá 229.368 vagas formais, foram geradas por micro e pequenas empresas. Os dados são do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas Sebrae, com base nas estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Novo CAGED, atualizado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Entre as médias e grandes empresas, o saldo de empregos gerados em julho foi de 73.694 vagas, o que representa 23,3% do total. No mesmo período, a administração pública realizou 702 contratações, 0,22%. O Sebrae considera como microempresa aquela que tem até 9 empregados. No caso dos setores agropecuário, de comércio e serviços. Na indústria, as microempresas são aquelas com até 19 empregados. Já as pequenas empresas são aquelas que possuem entre 20 e 99 empregados, no caso do setor industrial, ou de 10 a 49 empregados, no caso dos setores de agropecuária, comércio e serviços. No acumulado de 2021, os dados do novo CAGED mostram que já foram criados no Brasil mais de 1,8 milhão de postos de trabalho formais. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1,3 milhão, 70% dessas vagas, enquanto as médias e grandes empresas geraram por pouco mais de 413 mil, 22%. Para se ter uma ideia, em 2020, o saldo formal, na geração de empregos foi negativo para os pequenos negócios, com o fechamento de 679 mil vagas. Bom, o setor de serviços, que foi um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19, tem mostrado sinais de recuperação e foi o segmento que mais realizou novas contratações em julho. De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, das mais de 229 mil vagas ou novas vagas criadas pelas micro e pequenas empresas nesse período, 94,2 mil foram do setor de serviços, o que corresponde a 42% dos novos postos de trabalho criados pelos pequenos negócios. Para o Sebrae, o resultado confirma uma tendência que já havia sido verificada na última sondagem das micro e pequenas empresas, realizada mensalmente pela entidade em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Entre os fatores que impulsionam o setor estão o aumento da vacinação e a redução dos casos de Covid-19. Além do segmento de serviços, todos os outros setores da economia, entre micro e pequenas empresas, apresentaram resultados positivos na criação de emprego. O comércio foi responsável por 65,8 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria da transformação, 36,5 mil, construção civil, 26,2 mil e agropecuária, 4 mil. Vamos falar de esporte!
Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Suspenso da próxima partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, Paolo Guerrero foi liberado para retornar a Porto Alegre. Em contato com o site Globo Esporte, a Federação Peruana de Futebol confirmou a viagem do centroavante ao Brasil ainda nesta terça-feira. Ele está suspenso nesta próxima partida e, como é o último jogo da série de 3 rodadas das eliminatórias, está liberado. Viagem para Porto Alegre nesta terça, confirmou o diretor esportivo da Federação Peruana de Futebol. Guerrero participou dos últimos 2 jogos da seleção peruana contra o Uruguai, começou como titular e deu assistência para o gol de Tapia no empate em 1-1. O jogo também rendeu a primeira vez que o centroavante esteve em campo por 90 minutos desde a cirurgia no menisco do joelho direito. O camisa 9 atuou novamente na vitória do Peru por 1-0 sobre a Venezuela na noite do último domingo. Guerrero saiu do banco de reservas no segundo tempo e recebeu o cartão amarelo nos minutos finais da partida, o que o impede de enfrentar o Brasil na quinta-feira. De volta ao Inter, Guerrero provavelmente só participará da atividade de quarta. Recuperado das dores do joelho, voltou a ganhar espaço no grupo do técnico Diego Aguirre e é opção para atuar no comando do ataque colorado. Tem 2 gols em 12 partidas pelo clube gaúcho na temporada. Lembrando o próximo jogo do Inter, dia 13 de setembro, às 20 horas, segunda que vem, contra o Sport pela 20ª rodada do Brasileirão. O Inter, 11º colocado, com 23 pontos. Neymar e Messi se reencontraram no PSG, mas isso poderia ter acontecido no Barcelona, ao menos ao que diz o presidente do clube, Joan Laporta. Em entrevista na segunda-feira ao canal Sport 3, o dirigente admitiu que tentou contratar o atacante brasileiro na última janela de transferências, mas isso foi antes de saber que o limite salarial da La Liga inviabilizaria grandes contratações. E olha só, dirigentes do Vasco foram à sede da CBF na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, analisar os vídeos e os áudios do VAR da partida contra o Brasil de Pelotas. Ao manter a posição de pedir a exclusão da ferramenta da competição e a impugnação do jogo no STJD, o clube questionou o uso e a forma como a tecnologia foi implementada no campeonato. Por que transformar os clubes e seus torcedores em cobaias? Diz a nota ou parte da nota divulgada. Segundo informado pelo Vasco, ao analisar as gravações, ficou comprovado que a linha do impedimento não pôde ser traçada na checagem do gol de Daniel Amorim. O lance então teve a marcação de campo mantida. O jogo terminou 1-1. Não existia na partida nenhuma câmera adicional para o uso do VAR, apenas as 5 câmeras normalmente utilizadas nas transmissões de partidas da Série B. Sendo assim, não havia câmeras com a angulação necessária para aferir adequadamente as linhas de impedimento, consequentemente impedindo o sistema VAR de implementar a linha que aferia o posicionamento correto do atleta vascaíno. Na Série A, a CBF dispõe de 2 câmeras para checar lances na linha de impedimento. Ficamos por aqui com o Repórter Notícia e o Jornal do Brasil. Bom feriado a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.